nessa aula de microcontroladores 2, o nosso assunto é o nosso display de LCD, né? Então, display de LCD, display de cristal líquido, né? Faz parte aí também dos nossos assuntos de estudo para sistemas embarcados. Então, hoje a gente vai trabalhar com configurações, características, pinagens, caracteres especiais, as bibliotecas que são utilizadas, circuitos elétricos e muitos exemplos que eu vou passar para vocês aí para acelerar o desenvolvimento nessa área de LCD. Então, os displays de cristal líquido LCD, eles são amplamente utilizados em diversos equipamentos e aparelhos. Então, observem que a maioria de sistemas de projetos, e principalmente projetos da área de vocês, de eletrônica industrial, o display de LCD vai trazer diversos tipos de informações que vocês vão precisar coletar e enviar, né, para o projeto embarcado, né, que vocês trabalharão aí futuramente, tá? Então, o display realmente vai mudar o jeito de vocês visualizarem o projeto embarcado de vocês. Vai ter uma outra cara aí o projeto de vocês, bem intuitivo, né? Fácil de entender aí o que ele faz. Então, aqui nós temos exemplos aqui de alguns aparelhos, né? Até um CLP, né? Ó, até temos aqui um sisteminha aqui de CLP ou na verdade é um sisteminha de controle aqui, né? É um PLC, se eu não me engano, 500, né, da WEG, tá? Então ele tem um displayzinho aqui, onde é esse display que a gente vai estudar hoje, né? E foi implementado, né? Características de funcionamento desse PLC, juntamente com teclados, né, setas para monitorar aqui e navegar, né, nesse display, né? Telefones, né, também usam displays, aparelhos aqui, ó, de medir pressão, né? Então, temos vários tipos de aparelhos que utilizam, né, display de LCD e vocês vão, eu acho que a maioria vai querer ter um display de 7 segmentos não, de LCD no projeto, porque ele é barato, né? O display de LCD ele não é caro. Está na faixa de 20, 25 reais, aí vocês compram um display aí para um projeto de vocês. Dá também para a gente simular, né, no Proteus, ele funciona muito bem no Proteus, né? Então, nós temos esse ponto de partida que vai ser a parte de simulação dele com o Proteus. Então, o LCD é um dos periféricos mais utilizados como dispositivo de saída em sistemas eletrônicos, em sistemas embarcados. Dentro do nosso display, quando a gente compra um display de LCD, ele vem com um microprocessador de controle, uma RAM interna, que é a nossa DDRAM, que ela contém dados lá de caracteres, e temos uma RAM para a construção de caracteres especiais, que é conhecida como CGRAM. Tudo isso faz parte do display. Não tem nada a ver com o microcontrolador. Já são componentes que estão no display de LCD. Os LCDs, eles são encontrados em várias configurações no quesito colunas e linhas, né? Então, eu posso chegar aqui a 40 colunas, 4 linhas. Aqui a quantidade de pinos que são utilizados para cada característica de linhas e coluna, mas a maioria é entre 14 e 16, ou 14/16. 14 são os pinos de dados que a gente vai ter, de controle, e geralmente o pino 15 e 16 é o LED de luz de fundo, né? Então, nós temos um LED de fundo que ele vai iluminar, né, a área lá do LCD para ambientes noturnos. Se o projeto vai trabalhar com ambiente noturno, então ele vai ter 2 pinos a mais, chegando a 16. Se não, se ele não tiver luz de fundo, 14 pinos.
O mais comum é o 16 por 2, tá? Então, o mais comum, né, é 16 o quê? Colunas e 2 linhas. Inclusive, é o que eu estou sugerindo aí para utilizar no Proteus, né? Esse aí que é o 16.2. Eles têm normalmente, ó, 14 ou 16 pinos, né? Então, nós vamos entender aí com detalhes todos esses pinos, porque dentre esses 14 ou 16, 8 são destinados para dados ou instrução, 6 pinos são para controle e alimentação do periférico, e 2 pinos para luz de fundo, né, que é o nosso backlight. Então, o LED backlight, ó, geralmente, ele é utilizado, né, para alimentar e ele, claro, executar a função dele, que é iluminar o fundo do LCD para você ter visualizações noturnas desse display. São utilizados normalmente os pinos 15 e 16, sendo que o pino 15 é o anodo do LED e o 16 é o catodo do LED. Na verdade, não é um LED só, né? São vários LEDs para distribuir, né, a intensidade luminosa aí na parte traseira aí do display, né? Na parte de trás. Uma diferença do display de cristal líquido para o display de 7 segmentos, que usa LEDs, né, como segmentos, é que eu não preciso ter aquela rotina de varredura constante. Então, significa que eu carrego ele com as informações que eu quero e eu não preciso ficar recarregando a informação. Eu vou recarregar a informação se eu quiser alguma mudança, né, em alguma área do display ou nele como um todo, né? Então, quando o display não é apagado, as informações antigas permanecerão, a menos que você as sobrescreva, né? Então, a gente pode utilizar essa opção, e é muito utilizada, de eu sobrescrever a minha informação. Eu mantenho tudo que está escrito, só quero mudar alguma informação. Tipo esse exemplo aqui, ó. Eu quero mudar o big. Então, eu mando escrever só nessa região aqui do big. O resto não altera. Ou eu tenho a opção de dar um clear aí, né? Aí eu apago tudo e escrevo novamente o que eu quero. Mas às vezes não é interessante fazer, né? Usar a função de clear. Só se realmente você quer apagar toda a tela, né? E colocar dados novos aí na tela. Principalmente quando usa menu, né? Então, quando a gente trabalha de menu, aí sim, é interessante apagar, né? Porque cada menu vai ter suas características, né? Vamos entender agora, pessoal, um pouquinho das pinagens do LCD, né? Então, a função desses pinos aí, ó, porque nós temos um barramentozinho aqui, ó, com vários pinos aí, no caso 16, né? Aqui também, né? Alguns fabricantes, eles usam o silkscreen da placa com a informação, né, do que é cada pino. Outros não, tá? Nem todos os fabricantes eles dão essa informação. Na dúvida, temos que consultar o datasheet, né, do display que foi comprado. Desses 16 pinos, então, nós temos 3 que cuidam da alimentação, 3 para controle, 8 para dados e os 2 últimos para backlight ou luz de fundo, anodo e catodo do LED. Vamos falar um pouquinho com detalhes agora de alguns pinos, que é interessante vocês conhecerem a função, né, desses pinos aí. Então, falando de alimentação, que são aqueles 3 primeiros pinos, que eles estão aqui com destaque, né? O pino 1, às vezes, também tem um detalhe que a placa, ela só vem com o silk do pino 1. Então, você tem que partir do pressuposto que a sequência, né, vai chegar aqui no pino 16. E outro detalhe, tem fabricante que não coloca um silk, né, com as informações de cada pino, conforme vocês estão visualizando aqui. O pino 1, que é esse primeiro aqui, ó, ele recebe o nome de VSS, é onde eu vou realizar a alimentação de 5 volts positivo nele,
O pino 2, que é do lado, é o VDD, é a referência, o GND da minha fonte. Tomar muito cuidado para não inverter, porque o display ele é bem sensível, tá? A inversão de polaridade das fontes aí, ele queima. O pino 3 é a tensão de contraste, né? Esse VO. É o ajuste de contraste. Por quê? É nele que eu consigo controlar o claro e o escuro das minhas letras, independente de backlight. Independente da luz de fundo, eu tenho que fazer esse controle. Tá? E é obrigatório ter esse potenciômetro, porque eu preciso fazer esse ajuste. Então, não tem como eu colocar um resistor fixo aqui, porque cada display ele vem com uma característica diferente a nível de contraste. Então, é interessante a gente colocar, né, um potenciômetro. O que dá para fazer também é um controle automático de contraste utilizando o PWM. Né? Também é possível fazer esse controle automático de contraste usando o PWM. Se deixar sem ligação, o display provavelmente ele vai ficar tudo claro. Você não vai ver nada aceso nele e vai achar que o erro está no código, que o erro está no display, e não. É que está faltando a tensão de contraste nele. Como é que eu gero essa tensão de contraste? Eu uso um potenciômetro, geralmente de 10K, né? Mas pode variar ó, de 10 a 20K. Né? Um terminal eu ligo positivo, o outro terminal eu ligo negativo, e o pino central é o meu VO, né? Conforme está aqui nesse circuitinho e nesse outro aqui que é utilizado no Proteus. O Proteus não tem problema se a tensão de contraste não estiver ligada, né? Porque é simulador. Ele vai funcionar, o Proteus. Mas na prática, não. Na prática, se você não ligar pino 3 em um ajuste de contraste, né? Com uma tensão variável aqui, ele não vai dar nenhuma imagem, né? Então, tomem cuidado com esse detalhe aí, né? Numa montagem física. Os pinos de controle, os 3 pinos de controle, que nesse slide aqui eu vou falar do 4 e do 5, o 6 é no próximo, né? Então, o pino 4 é o RS, né? Então, ele tem que funções, ó. Ele tem 2 tipos de funções, depende qual é o nível lógico dele. O pino RS, que é o pino 4, quando ele está em nível baixo, significa que os dados que estão no barramento eles são tratados como comandos. O que seria um comando? Apaga o display, dá um clear. Faz o cursor piscar, faz um caractere deslocar de posição. Então, isso aí são comandos, né? Então, quando esse pino número 4, que é o RS, ele está em nível baixo, os dados que estão no barramento, que a gente já vai chegar no barramento, mas o barramento está aqui, né? O barramento é do D0 até o D7. Né? Então, aqui seria o barramento de dados. Se ele estiver em nível alto, 1 RS, os dados que estão nesse barramento, eles são tratados como caracteres. Né? Isso aí é bem interessante, porque eu consigo usar o barramento de dados para 2 funções. Né? Então, eu tenho um pino, e esse pino, dependendo do nível lógico dele, ele vai me informar se os dados que estão no barramento, eles representam comandos para o LCD ou representam caracteres para o LCD. O pino 5 nós não utilizamos. Né? O pino 5 é o R/W, que é o Read Write, né? Que é esse aqui, pino 5, né? RW. Ele é utilizado para determinar se estamos lendo ou transferindo dados para o display. Leitura, nível alto. Gravação ou transmitindo dados, nível baixo. Nós sempre vamos enviar dados para o display. Tá? Então, no nosso caso, esse pino RW, ele vai ser ligado no GND direto. Ele não tem função nas bibliotecas
que a gente utiliza principalmente do micro-C. Então, ele não tem função. Vocês vão ver que nós não temos um S-bit para ele, né? A gente não precisa declarar um bit para ele para gerar esse controle que vai estar sempre em nível baixo, né? Nós utilizamos sempre o modo de gravação. Nós sempre enviamos dados para o display. O pino 6, que faz parte aí desses 3 pinos de controle, né? O pino 6 é o enable. Esse aqui a gente precisa utilizar, né, no barramento. Então, o que de barramento de controle, que são esses 3 aqui, ó, RS, RW e Enable, nós precisamos usar o RS, que é esse, e o Enable. O RW, vamos ligar no nível 0. Qual é a função do pino Enable? Ele é utilizado para iniciar a transferência de comandos ou caracteres entre o módulo e as linhas de dados. Ou seja, Enable habilita o quê? Habilita a executar as ações dos dados que estão aqui no barramento. Claro que em conjunto com o RS, que vocês viram que o RS ele determina características dos dados que nós temos aqui. Então, o microcontrolador ele vai colocar dados no barramento e depois a gente precisa gerar um aviso e falar, olha, pode processar esses dados para o display, né? Tem que avisar o display, ó, pode processar os dados que já está tudo pronto lá. Quem faz isso é o pino Enable. Então, quando estiver escrevendo para o display, os dados serão transmitidos apenas uma transição, que vai ser muito rápida essa transição, é alguns microsegundos. Existe uma parte que cuida de timing aí que gera esse nível alto para baixo, né? O high e low. Então, a escrita é uma transição de high e low. Para ler informações do display, as informações estarão disponíveis imediatamente após uma transição de low para high, o inverso, né? Uma borda de subida aí. E permanecerá lá até que o sinal volte para o baixo novamente, né? Então, como a gente escreve, então nós vamos usar mais a borda de descida, que é de high para low, né? Para avisar ele que os dados que estão no barramento ele já pode ler. E aí ele vai tratar esses dados, claro, em função do nível lógico que tem no RS, como comandos ou como caracteres. E aí já dá para a gente finalizar essa pinagem analisando os 8 últimos pinos, né, que nós temos, que são os pinos do D0 até o D7. Eles formam o barramento de dados, né? Do D0 até o D7. O mais comum é a gente trabalhar com 4 pinos, né? O mais comum é 4 pinos, mas tem opções de 8 pinos, né? Para o micro-C, nós não temos funções mais para 8 pinos. Porque trabalhando com 4 pinos, nós economizamos os pinos de I/O. Né? Então, essa é uma das funções de envio de comandos que preparam o display, pois é nesse momento que determinamos se vamos usar 4 ou 8 pinos. É no momento da inicialização que eu vou falar que nós temos essa definição aí de 4 ou 8 pinos, porque ele precisa estar sabendo, né? O display, ele tem um processamento, ele precisa estar inicializado, inclusive, para ele funcionar. Um conjunto de 4 bits recebe o nome de nibble. E quando a gente trabalha com 4 pinos ou 4 vias, nós sempre vamos utilizar o nibble high, são esses aqui, ó, esses 4 aqui. Os 4 bits mais significativos, os 4 bits altos aí, né, desse barramento. O D0, D1, D2 e D3 já faz um jumper neles aqui, ó. Né? Já faz um jumper e liga eles no terra, né? Não deixem ele com tensão flutuando, né? Pode também colocar esses pinos aqui em nível alto, se quiser, tá? Então, se quiser, também pode deixar em nível alto.
Então, esses aqui a gente põe no terra. Ó, o RW também, a gente vai fazer um jumperzinho aqui, porque ele vai no terra também, né? O VDD também, né? Ó, vai para o terra, né? Então, de fio terra, olha só, nós temos o VDD, o RW e 4 de dados aqui. Agora, a decisão de utilizar 8 ou 4 é exclusiva do desenvolvedor também do projeto, tá? É um detalhe que quando a gente trabalha com 4 vias, né, é um excelente recurso para minimizar o uso dos pinos, mas ele ocupa um pouco mais de memória, tá? Porque as instruções são de 8 bits, os caracteres são de 8 bits, então ele precisa enviar 4 e depois mais 4, né? Mas é imperceptível para projetos, isso aí, tá? Então, é imperceptível para projetos, porque o próprio LCD, ele não tem característica de ter resposta rápida, né? Nenhum LCD, inclusive televisões, né, de LCD, não tem resposta rápida. Então, a gente não precisa se preocupar que, em vez de ele mandar 8 bits de uma vez, ele tem que enviar 4, depois mais 4, vai demorar mais. Mas essa demora é imperceptível para projetos. Agora nós temos um quadro resumo aqui, ó, das pinagens. Tudo isso que eu falei, se um dia vocês montarem fisicamente o display em um kit, é só ir direto para essa tabela aqui, né? Essa tabela ela dá, ó, a função de cada pino, né? E o que você vai ligar neles. Inclusive aqui a parte de modo 4 bits, ó. Modo 4 bits é o D4, D5, D6, D7, né? Esses aqui não são utilizados, aí liga eles no GND. GND, esses aqui. Pino 2 é o VCC, né? O pino 1 é o GND. Então, no exemplo anterior, eu fiz um erro aqui, né, da ligação aqui, hein, ó. Vou corrigir aqui, agora que eu notei, ó. O pino 1, que é o VSS, né? Então, eu tava... O pino 1, que é o GND aqui, ó. Tá? Pino 1, que é o VSS, tá? Então, corrijam aí, vocês estão anotando isso aí, ó. Pino 1, que é o VSS. O pino 2 é o positivo aqui, né? O VDD. Se colocar o VDD junto com o GND, vai curto-circuitar a fonte aí. Conforme a descrição aqui, ó. Pino 1 é o terra, pino 2, 5 VCC. Pino 3, tensão de contraste. Pino 4, RS. Pino 5, não utilizado, né? Ligamos também no GND. Pino 6 a gente vai utilizar, que é o Enable, né? Pinos 11, 12, 13, 14, que é o barramento de dados, também utilizamos. Pino 15, 16, anodo e catodo do LED, né? Então, no microcontrolador, nós usamos os pinos, ó, 7, 8, 9, 10, o pino 6 e o pino 4. Então, dá um total de 6 pinos de I/O no microcontrolador. O display de LCD, ele só entende string. O que é string? É o trecho, ó, de caracteres delimitado por aspas duplas, que irá definir como será a sequência de caracteres a ser gerada. Então, significa que o meu display de LCD só entende o código ASCII. Mas um registrador lá, se eu quiser pegar um valor numérico de algum registrador, eu posso enviar diretamente para o display? Ele vai me mostrar aquele valor numérico de um registrador? Não, ele não envia. Ele não vai te mostrar o valor numérico daquele registrador. Vai aparecer um caractere qualquer aí. Como é que eu faço para que ele me mostre o valor numérico no sistema decimal de um determinado registrador? Aí entram as bibliotecas de conversão.
O microC ele possui bibliotecas de conversão para diversos formatos. Tudo que termina em str aqui é para string. Né? Então, to string, para string. Aí eu tenho aqui bibliotecas de conversão de byte para string. Short para string. Word para string. Int para string. Long para string. Long word para string. Float para string. Então, nós temos bibliotecas que já vão fazer com que os dados que a gente quer que apareça lá no display, ele já faz essa conversão aqui para nós. Se não, a gente tem que montar uma rotina para fazer essa conversão. Né? Por quê? Porque o display de LCD só entende string. Né? Então, geralmente, int to string e byte to string nós usamos bastante, porque o byte é 8 bits, então se você tem um registrador com 8 bits e você quer que apareça o valor dele no display, tem que pegar e converter para string, porque você tem um tipo byte. Se você tiver o tipo int, tem que também converter para string. Né? Então, senão, vai aparecer caracteres lá aleatórios no display. E a esse slide anterior, aqui é o help do microC. Lá na tela de edição do microC, do código-fonte, tem o Library Manager. Né? Então, na parte de conversões, aqui eu tenho uma biblioteca de conversões. E observem que existem várias funções prontas para essa conversão. Né? Que nem o int to string está aqui. Né? O byte to string está aqui. Que vai aparecer lá nos nossos códigos exemplos aí a utilização dessas bibliotecas. Tá? Então, vai aparecer lá nos nossos códigos mais para frente aí nos exemplos que eu vou falar para vocês, e essa biblioteca tem que estar ticada aqui, né? Senão, o compilador vai falar, opa, o que é byte to string? O que é int to string? Então, tem que estar ticado aqui, e a biblioteca do LCD também tem que estar ticada, né? Para você usar, claro, as funções de bibliotecas para LCD do microC. Falando em instruções agora, dos LCD. Então, os LCDs possuem instruções onde você pode enviar essas instruções aí para ele. Né? Então, lá você vai configurar o pino RS, o barramento de dados e enviar esses dados aí para ele. Tipo, você quer controlar o display no quesito liga e desliga. Aí tem o código 0C, que é para ligar. O código desliga é 0A e depois o 08. Para limpar o display e colocar o cursor na posição home é o 01. Ou seja, existem instruções, né, para que o processador lá que fica lá no display de LCD entenda o que você quer que ele faça. Né? Então, aqui tem a parte de cursor, liga, desliga, deslocamentos, posições home, piscante, alternância. Né? Tem aqui a parte de sentidos de deslocamento. Tem a parte de deslocamento de mensagem, o de cima é de caracteres. Temos o deslocamento de mensagem aqui para a esquerda, né? O de cima é para a direita. Sem entrada de caracteres para a direita, e posição para ele ir para a primeira linha, para ele ir para a segunda linha, né? Então, são comandos que, esses comandos, a gente não vai se preocupar, porque a biblioteca de comandos de LCD do microC já está programado. Vocês utilizariam esses comandos se vocês quisessem montar uma função específica para o LCD de vocês. Aí vocês precisariam conhecer esses códigos aqui.
Existem tabelas também de código, de caracteres pré-programados. O que são os caracteres? Então, o nosso microcontrolador, tipo o PIC, ele não precisa fazer processamento de pixel a pixel de cada letra que eu quero que apareça. Por quê? Isso aí ia demandar mais processamento do microcontrolador. Quem faz isso já é o próprio display. Por isso que ele tem uma memória ROM que já possui códigos de caracteres pré-programados. Então, um código que a maioria dos LCDs, ó, eles são produzidos na Ásia, geralmente eles vêm com o ROM code A00. E esse ROM code A00 representa, através de códigos ASCII, as letras, caracteres especiais também, né? Que nem eu quero E comercial, porcentagem, né? Cifrão. Então, eu tenho que seguir essa tabela, né? Ela continua, porque nós temos do código 0000, tudo 0 até tudo 1, né? Alguns códigos ASCII, observem que não tem, né, caractere definido para ele. Não tem caracteres definidos para ele. Lembrando não, né, que nenhum exemplo, ó, o símbolo do ON. Né? Então, ele tem no ROM code A00. Como é que eu envio o código dele para que o LCD apresente como resultado esse caractere? Então, eu vou pegar aqui, ó, esse código que termina com 0100 e completar com o valor da coluna dele. Ó. O valor da coluna é 1111. Então, eu vou enviar esse código, né? 11110100. Então, se eu enviar esse código aqui, ele vai colocar lá na tela. Claro que eu tenho que enviar também comandos de posição, né? Esses de linha, de coluna. Ele vai colocar esse símbolo, porque esse símbolo já está programado na tabela de código dele. Aqui é a continuação, lembrando, ó, que ele termina aqui na combinação, né? 111, e esse final aqui vai ser o 1111, né? Dessa coluna, que é essa daqui, ó. Essa última coluna é a que tem a sequência de 4 uns, que é o F, né? O F do hexadecimal. Então, esse aqui seria o último caractere que ele tem na memória. Né? Se eu enviar FF lá para o display, ele vai colocar esse caractere aqui na tela. Existe uma outra tabela, né? Mas é mais difícil de encontrar esses LCDs, são mais raros, né? Geralmente eles são mais caros também e mais raros, né? É o ROM code A02, né? Então é sempre importante verificar o datasheet, né? Para saber qual é o ROM code que tem na tabela. Esse é mais completo, né? O ROM code A02. Claro que se usa mais espaços de memória aqui, né? Então, por isso que ele também acaba ficando um pouquinho mais caro, esse display aí, é mais pelo uso de memória. Mas observem que realmente no ROM code A02 nós temos os 256 caracteres preenchidos. Né? Todos os caracteres estão aí. Esses caracteres seguem a padronização da tabela ASCII, né, que é aquela tabela que é usada para teclado de computador, e é um código internacional. Quando a gente fala de endereçamento, entra a etapa da transferência, né, que eu quero, de 8 ou 4 bits. Então, o que significa isso aí? Quando eu ligo o LCD, ele precisa ser inicializado. Então, existe uma sequência de comandos de inicialização. Se ele não for inicializado, vai acontecer isso aqui que está na imagem. Ó. Então, quando o LCD não inicializa, ele fica com essa tela aqui.
Não é que ele está queimado, que não está funcionando, não. É que ele não inicializou. Um dos motivos bem comuns do LCD não inicializar é você compilar um código com um cristal de 8 MB. E lá no seu hardware você tem, sei lá, um cristal diferente de 8 MB. Pode ser maior ou menor. O que acontece quando eu compilo com um código e fisicamente, quando eu compilo com um determinado cristal, né, tipo 8 MB, só que lá no meu kit físico tem 1 MB. Né? Vamos imaginar dessa situação. Compilei com 8, porém, fisicamente, eu tenho 1 MB. As bases de tempos, elas vão todas mudarem. Né? Então, se você está compilando um código para 8, esse código, e você vai colocar um cristal de 1, se você criar um delay de 500, de 500 mili, esses 500 mili, eles vão ter um outro tempo que não é os 500 mili. Mais. E na inicialização do display, esse tempo é importante, porque as ações de inicialização, elas estão nas faixas de microsegundos, né? E aí o display não vai inicializar de jeito nenhum. Então, se você compila com um cristal e executa fisicamente com outro, os tempos vão mudar, né? Os tempos de delay, de espera mudam, e vai fazer com que o display de LCD não inicialize. A maioria dos displays, eles têm um controlador que é o Hitachi HD 44780, né? Ou o KS0066U. Esse controlador, ele trabalha com 8 vias, mas aí a gente configura para 4 vias de dados para ele funcionar, né, nos projetos com 4 vias de dados. Ele é programável, né? E o microC, ele já dá suporte a esses controladores aí. Então, aqueles tempos que eu estava falando de inicialização, observem que esse fluxo aqui, ele está dando, após a ligar, né, após a gente fazer o power on aí do nosso sistema, ele tem que gerar um delayzinho, ó, de 15 milissegundos. Né? Então, aí já começa, se você compilou com um cristal e está executando outro, já vai dar problema aqui nesses 15 mili, nos 4.1 mili, no 100 micro. Né? Então, se esses tempos não forem obedecidos, o display não inicializa. Né? Então, aqui seria uma sequência de inicialização do display. O que eu preciso carregar no barramento, né? Então, que nem ó, tem essa etapa aqui, ó. Eu carrego lá meu barramento, espero, carrego novamente, espero, carrego novamente e vai carregando essa sequência e aqui terminou a inicialização. Aqui é para 8 bits. Agora, tem para 4, né, que é o que a gente trabalha, inclusive as bibliotecas do microC trabalham com 4 bits. Então, nesse modo, nós usamos apenas do D4 ao D7. Né? Então, aqui mesmo o detalhe, observem que nós temos bases de tempo de espera aqui, ó, 15, 100 micro. Né? Então, se eu tiver uma base de tempo diferente que o compilador gerou, essa inicialização não vai ocorrer. Ah, ela vai ocorrer? Vai, mas o display não vai inicializar porque os tempos mudaram. Né? Você mandou um código e depois, sei lá, de um tempo que era para ser 15, foi 30, de um tempo que era para ser 100 micro, passaram-se 500 micro, né? Então, ele acaba não inicializando e fica com aquela telinha lá, com aquela primeira linha toda escura. Existem módulos que minimizam mais ainda a utilização de pinos de I/O.
E um desses módulos, ele tem uma comunicação serial I2C. Ele vai pegar toda aquela parte de comunicação paralela, que é aqui, ó, os nossos 16 pinos, eles vão se transformar em 2 pinos, que é o SDA e o SCL, que é o barramento de comunicação I2C, que chama. Então, essa plaquinha aqui é baratinha, custa 5, 10 reais, né? E aí vocês podem soldar ela aqui na placa, ela fica assim, ó. E em vez de vocês usarem 6 pinos do microcontrolador, com essa placa, vocês vão usar 2. Claro que esses 2 pinos também não são qualquer um, né? Tem que entrar lá na pinagem do microcontrolador e achar o SDA e o SCL do microcontrolador. Eu não posso ligar em qualquer pino. Tem os pinos certos para o barramento I2C. E o barramento I2C é um barramento que ele é endereçável, né? Então, você pode ter vários dispositivos I2C também, tá? Então, a gente não fica dependendo de um único device. Nós podemos colocar vários devices nesse barramento aí. Então, esse módulo I2C para display LCD PCF8574, ó, é um módulo que tem como objetivo transformar a ligação paralela dos displays alfanuméricos, são os displays LCD, para serial. Dessa forma, trabalhando de forma mais simples e utilizando menos portas do nosso microcontrolador. Então, os LCDs, eles podem ser programados para operarem no modo de 8 bits e no modo de 4. Né? O microC só tem biblioteca para 4. Né? Aí, para 8, tem que pegar as versões mais antigas do microC. Versões antigas do microC, aí tem função LCD8, que chama, né? A função LCD8, esse 8 vem de 8 bits. Como é que eu ligo, né, um display de LCD? Então, eu estou utilizando aqui como exemplo o port D. São esses 6 pinos aqui, ó. Então, esses 6 eu estou dedicando eles para a ligação do display da LCD. Está aqui ó, o RS, o Enable e o conjuntinho do D4, D5, D6 e D7. D0, D1, D2 e D3, ó, terra, RW, terra, VSS, terra. VDD, positivo. E o VE é o pino central, que é aquela tensão de contraste. Né? Então, a ligação é essa aqui do nosso display de LCD. Aqui é uma sugestão aí de hardware aí. Bibliotecas de comando do LCD do microC. Então, nós temos bibliotecas. Se vocês entrarem lá no Help do microC, vocês vão achar essas informações aqui. A primeira que deve ser usada para inicialização é o LCD_init. Né? Então, é uma função que vai executar aquele fluxo sequencial de alguns slides anteriores para inicializar o LCD. Como que eu escrevo um texto? Né? Aí eu uso a função LCD_out, saída, né? Onde eu tenho que colocar a linha, que é esse char row, a coluna que eu quero, né? Porque eu tenho que dar a posição da onde vai inserir o meu texto. Então, aqui eu coloco a minha string ou o meu caractere. E eu coloco também qual vai ser a linha e qual vai ser a coluna que eu quero que apareça esse caractere. É o LCD_out. Agora, se eu não colocar linha e coluna, ou seja, eu quero que ele escreva na posição do cursor. Por que posição do cursor? Quando vocês estão editando um texto no Word, vocês escrevem A, B, C, D. O cursor vai lá para o D.
EFGH, o cursor vai lá para o H. O cursor vai sempre avançando, né? O display da LCD é a mesma coisa. Se você não colocar linha e coluna com LCD Alt, existe uma função que se chama LCD Alt CP. CP vem de Cursor Position, ou seja, posição do cursor. Então, ele vai escrever o texto na posição do cursor. Temos uma função que é o LCD CHR. Né? Esse CHR é de caractere. Onde eu tenho que colocar linha também, coluna, e o código ASCII desse caractere. Ó, por isso que está essa observação, ver tabela ASCII. Né? Então, eu coloco a posição que eu quero em linha e coluna e o código ASCII do caractere que eu quero que apareça. Agora, se eu quero que esse mesmo caractere apareça na posição do cursor, aí nós usamos o LCD CHR CP. Lembrando que tem que pôr o underline. CP de Cursor Position. Aí eu coloco também aqui, ó, o código ASCII do caractere que eu quero que apareça na posição do cursor. E nós temos uma biblioteca de comandos, que é o LCD underline CMD. E dentro desse parênteses aqui, ó, nós temos esses comandos para implementar. Claro que um cada vez. Então, eu tenho o comando, e o comando tem que estar escrito desse jeito, né? Underline, LCD, underline, first, underline, row. Né? Então, essa ação aqui, que tem que ser colocada aqui, ó, dentro dos parênteses, vai fazer com que o cursor, ó, vá para a linha 1, tem o second para a linha 2, para a linha 3, para a linha 4, tem o limpa display, esse aqui vai aparecer nos nossos códigos, agora, logo mais, né? Retorna para a posição inicial, cursor off vai aparecer nos nossos códigos, para o cursor não ficar piscando lá na tela do LCD. Sublinha o cursor, que é o underline, pisca, liga o pisca, né, do cursor, move o cursor para a esquerda, para a direita, liga o LCD, desliga o LCD e move o texto, que é o deslocamento, né? Shift left, shift right, deslocamento de texto. Um exemplo para começar. Eu nunca trabalhei com LCD, como é que eu começo? Então, primeiro, tem que montar aquele hardware lá no Proteus. E a ideia é escrever em uma linha, FATEC SP, e na segunda linha, Micron. Né? Trabalhando no modo de 4 bits. Né? O cursor do LCD permanecerá desligado, por isso que vai aparecer lá o cursor off. Primeiro detalhe, eu tenho que começar o código nessa sequência aqui, escrevendo as declarações S-bit dos pinos do LCD. Então, as declarações S-bit, que é 7-bit, eu estou setando, né, informações aqui, que é LCD, underline RS, né? Eu estou setando nos bits que o meu hardware está utilizando. Então, observe que o RS, eu estou dizendo que ele está no RD2, ó, e é isso aí mesmo que está acontecendo. O Enable, RD3, né? Então, está aqui, ó, no RD3. O Enable. Ou seja, eu estou informando o compilador a pinagem física de ligação do meu LCD, né? E depois os D4 até o D7 na sequência de RD4, D5, D6, D7. Eu quero usar o porte B de bola. Pode? Pode. Aí muda aqui, né? Aí vai ficar RB, tudo que está RD aqui vai RD. O Direction at também. Se mudar para o B, né? Ou para o C,
aí tem que mudar os tris D aqui, né? Em vez de tris D, vai ser tris B, tris C, né? Depende aí dos pinos que forem utilizados aí. Então, tem que começar o código com isso aqui. Depois, na sequência, Professor, nesse exemplo, nós temos uma declaração de variável. Opa, alguém quer falar algo? Fica à vontade. oi, eu. Nessa parte da configuração já tem que ter habilitado lá alguma função lá da biblioteca do microC? Tem o LCD, né? Aquela biblioteca do LCD. Senão ele não vai entender o que é LCD init, o que é LCD CMD. Ele vai até... Você vai compilar, ele vai falar, opa, o que é LCD init? O compilador essa estrutura de 7 bits parece um pouco com a do Define, aí eu dei uma confundida aqui. Sim, sim. O 7-bit, ele é uma diretiva de pré-processamento que não usa as funções do LCD. Mas as funções do LCD, elas seguem aquela nomenclatura que você colocou lá no 7-bit. Uhum. Né? Então, o compilador ele vai chiar pelo LCD, pelas funções que você tem aqui. Né? E se você também mudar os nomes lá no 7-bit, ele vai falar, o que é o nome que você colocou lá, você mudou, por quê? As bibliotecas, elas já estão programadas para entender aqueles nomes lá. O que você pode mudar são os pinos. Aí o pinos você coloca o pino que você quiser. Inclusive, nos exemplos que tem lá no microC, você vai ver exatamente aquelas definições lá de 7-bit. Beleza, professor, entendi, obrigado. Nada, qualquer dúvida vão chamando aí, hein, pessoal? E depois que é feita, né, só retomando aqui, ó, depois que vocês montam essas 16 linhas aqui, né, isso aqui também é uma vez, né, que vocês vão escrever. Depois, vocês vão copiar e colar só se mudar o hardware, né? Se vocês mudarem o hardware, aí sim, aí tem que mudar aqui os pinos que vocês estão usando. Se não mudar, é copiar e colar. Aí, na sequência de código, nós temos uma variável, né, um vetor, né, do tipo vetor, ó, de nome txt. Como eu estou trabalhando com string nessa variável, por isso que ela é char, né? A variável char é de 8 bits, então ela está reservando 8 bits para cada letra dessa aqui e para os espaços também, tá? Observem que a aspa de fechamento, a aspa de abertura tem espaços aqui, então ela está reservando até memória para espaço, que não seria o ideal você usar esses espaços para reservar memória. Por quê? Porque você pode usar aquela função de posição, de linha e coluna que você quer que ele escreva. Né? Não seria necessário pôr esses espaços aqui para completar, né, as 16 colunas que você tem. Esse comentário barra aqui, que vai do 0 até o 9, depois do 0 ao 5, é para vocês se posicionarem na centralização da parte escrita do display. Né? Também esse comentário aí tem essa função aqui. Depois o bloco main tem o setup, né, do ADCOM 1 e do 3D. O 3D é o barramento, né, que são os sinais do LCD que a gente está trabalhando. Então, se também esquecer de configurar o tris como saída, o tris que está sendo utilizado no LCD, se ele não estiver sendo usado, se ele não tiver configurado como saída, significa que também não vai funcionar o display. Então, não pode esquecer do tris também. E aí vem aqui a sequência de inicialização, depois o clear e depois o cursor off. Então, essas três ações, essas três funções, elas fazem parte também do setup do display. Né? Então, você inicializa com LCD underline init, o LCD CMD clear, o LCD CMD cursor off. Né? Então, geralmente, isso aqui vai aparecer em todos os códigos.
E aí eu quero que escreva com o comando Alt, com a função LCD Alt, na linha 1, coluna 1, a string FATEC SP. E depois eu quero que ele escreva também na linha 2, coluna 1, TXT2. O que é isso aqui? É a variável que foi declarada aqui, né? Ele não vai escrever TXT2, ele vai escrever o conteúdo dessa variável, na segunda linha. Então, esse é um código aqui, pessoal, para começar, né? Então, eu sugiro que quem realmente vai trabalhar aí com LCD, que comece daqui. Agora entra a parte de caracteres especiais. O que significa caractere especial? Para o nosso módulo não ficar, para a gente não ficar dependendo das tabelas de ROM code A00 ou A02, eu crio o caractere que eu quero. Por isso que nós temos uma memória que se chama CGRAM. Essa memória ela está lá no display de LCD. Então, para evitar que os módulos sejam rígidos no que diz respeito a caracteres exibidos, ou seja, para a gente não depender só dos caracteres lá do ROM code, todos eles possuem uma área específica para caracteres criados pelo usuário. Então, eu crio o caractere que eu quiser. Esta área chama-se CGRAM, ela é volátil, né? Se a gente desligar, eu vou perder essa informação, mas claro que ela vai estar lá no setup também do seu código, né? Quando você ligar, ela vai carregar novamente, né? Mas se desligar o LCD, claro que a CGRAM, como ela é volátil, você vai perder essas informações. Então, nós temos endereços definidos, né, dessa memória. Aqui são endereços, aqui está no sistema binário e aqui está no sistema hexa, né? Então, o hexa é até mais fácil de visualizar, porque ó, eu tenho do endereço 0 até o endereço 7, ou seja, são reservados 8, né, 8 espaços, ou seja, nós conseguimos criar por tela até 8 caracteres especiais. Ah, mas 8 é pouco? Não, é mais do que suficiente, porque a tela também não é grande. E muitos caracteres você vai repetir, tipo, eu quero o tio na letra A, o acento agudo na letra I, né? Então, o C cedilha, né? O cedilha. Então, você não vai ter uma tela que vai precisar de mais de 8 caracteres programáveis, né? Porque muitos vocês já vão utilizar da DDRAM dele, que é a parte lá do ROM code dela, né? Então, no ROM code, nós já temos lá aquela tabela com vários caracteres. A CGRAM vai ser utilizada em alguma característica específica de caractere que vocês queiram implementar no display de vocês. Essa programação ela é realizada apontando para o endereço da CGRAM, onde desejamos armazenar esse caractere. Os próximos 8 bytes enviados para a RAM representam cada linha do caractere, iniciando pelo topo. Quando eu envio um caractere para a CGRAM, a sequência que eu vou enviando de caracteres, ele automaticamente já vai colocando nos endereços seguintes. Então, se eu começo no endereço 0, o primeiro caractere, o endereço 1 vai ser lá para o segundo e assim por diante. Como é que funciona a montagem desse caractere? Eu preciso conhecer como é que funciona a minha matriz. Então, a matriz da maioria dos displays é de 8 linhas, 5 colunas, né? Conforme o desenho aqui. Né? Então, 8 linhas, 5 colunas. Então, isso aqui eu preciso saber porque isso aqui é a matriz de um caractere. É um caracterzinho. E aí eu quero um exemplo agora, né? Criar esse caractere, que é o robozinho. Né? Eu quero criar o caractere robozinho. Então, eu tenho que ligar alguns pixels aqui, né? Dessa matriz. Isso aqui é uma matriz que representa um caractere apenas. Inclusive, tem
Tem muito projeto que cria até animação, tá? Você poderia, sei lá, criar um movimento aqui do braço, que nem, né? Que nem quando começou o cinema, né? Que você fazia aquelas montagens sequenciais de um bonequinho levantando o braço, depois abaixando o braço, né? Então você tem que pôr um caractere na sequência do outro para dar alguma animação. Então tem gente que às vezes faz animação de um cavalo correndo lá no display, dá para fazer, né? Então dá para inventar um monte de coisa aí. A CGRAM, né? Continuando aqui, como é que eu vou programar esse robozinho aí? Então, durante a programação, cada linha é tratada como um byte. Cada linha dessa aqui, né? Ó, aqui eu teria uma linha, outra linha, né? Portanto, imaginemos que cada linha seja tratada como um arranjo de bits onde cada ponto preenchido é o 1 e o apagado é o 0. Que é esse desenho que nós temos aqui, ó. Esse desenho vai formar o nosso robozinho, né? Onde tiver 1 vai estar aceso, onde tiver 0 vai estar apagado. Como que é essa informação? Aí eu transformo ela dessa maneira aqui, ó. Como nós temos 5 bits por linha, e as nossas memórias são de 8 bits, nós precisamos completar os 3 bits mais significativos com 0, que é essa parte que está em azul aqui, ó. Toda essa parte que está em azul. Olhando mais ou menos aqui o PowerPoint, né, a sequência de caracteres, ele coloca uma juntinha da outra, significa que o 0 ocupa mais espaço que 1, então não fica perfeito a imagem aqui, né? Mas se vocês observarem, o robozinho está aqui, ó. Né? E eu tenho que pegar esse código das linhas aqui, que é o 0E, o 11, o 0E, o 04, 1F, 04, 0A e 11. Né? Então, eu tenho que mandar esses 8 bits, esses 8 bytes lá para a nossa CGRAM para ela montar esse caractere especial. Então, a gente monta uma estruturinha de dados, né? Com esses 8 bytes aí. O microC, ele tem um editor que ajuda muito, tá? O microC vai ajudar muito na criação de caracteres especiais. Tem uma ferramenta lá no Tools, no menuzinho Tools, que se chama LCD Custom Character. Então, ele facilita a programação de caracteres especiais. Ele tem essa janelinha aqui, que com o mouse você vai montando a imagem que você quer, e ele te dá um preview aqui no meio, ó, comparados com a letra A e a B maiúscula, né? Ele te dá esse preview aqui. E aí você vem aqui e seleciona Generate Code. Aí ele vai te gerar já o código completo. Esse código ele é dividido numa const char, né, que é ele está reservando a variável de nome character. Quando a gente coloca a diretiva const, significa que em vez dele usar RAM, ele vai usar a memória flash. Isso aí é bom, porque economiza a memória RAM. E essa sequência 14, 10, 14, 21, 4, 27, 17, 17, o que é isso aqui? São aqueles 8 bits, só que agora, os 8 bytes, só que agora eles estão no sistema decimal aqui, ele te dá no sistema decimal. E ele te gera uma função, void custom char. Essa função vai aparecer lá nos nossos códigos logo mais aí, tá? Então, é essa função que carrega esse vetor. É através dessa função que o vetor de caractere especial vai ser carregado na CGRAM. Inclusive, esse LCD CMD64, isso aqui é um código, é uma instrução de escrita de CGRAM. Esse 64 aqui, por isso que aparece um 64 aqui.
E eu tenho a opção de copiar, né, já esse código para a área de transferência aí do computador e já colar lá no nosso código lá. Então, aqui está a sequência. Ó. Com o mouse, selecione a matriz de pontos para desenhar o caractere desejado. Selecione Generate Code, depois Copy Code to Clipboard e cole a função, né, em seu código-fonte. Exemplos agora de caracteres especiais. Então, o circuito que eu vou usar é esse aqui, circuito bem básico, aí só com LCD. O meu, inclusive, tem 2 canaizinhos analógicos aqui. Eu implementei 2 canais analógicos para fazer leitura também de canal analógico. O exemplo 1, vamos entender o código, aí eu demonstro ele rapidamente. Né? Então, eu tenho aqui aquela PINA declaração SBIT, e depois a função caractere especial. Da onde é que veio isso aqui? Isso aqui veio lá daquela ferramenta do microC. Então, a ferramenta do microC, ela já me deu esse resultado aqui, ó, quando eu desenhei o robozinho. Agora, vamos entender. O que é const char caractere? É um vetor do tipo char e com a diretiva const, que faz com que essas informações fiquem armazenadas na memória flash. É isso. Né? Essa função, aí você pode usar o nome que você quiser. Ele dá esse nome padrão aqui, ó, custom char. Essa função, ela recebe parâmetros, né? Então, vocês já aprenderam a trabalhar com parâmetros, inclusive a experiência número 1 teve esse objetivo, né, de trabalhar com parâmetros. Ela recebe o quê? A posição da linha e da coluna, né? Ela recebe aqui o pos-row e pos-char. É a linha e a coluna. Tem uma variável local i, que ela vai ser usada no laço for aqui, ó. O LCD CMD64, eu já falei para vocês que essa instrução 64, ela faz o procedimento de carregar CGRAM do LCD. Né? É uma instrução, esse 64 aqui. E isso aqui é um laço for. Né? Esse laço for está sendo executado em uma linha só, porque ele só tem uma ação. Qual que é a ação dele? Ele começa do 0, e vai até o 7. O que ele faz? Ele carrega, né, a nossa CGRAM com o 14, depois o 10, depois o 14, depois o 21, depois o 4, depois o 27, depois o 17, depois o 17 de novo e termina o laço for. Esse laço for é o envio daqueles 8 bytes. E aí ele envia a variável, o nosso vetor, que vai representar o robozinho. E aqui eu tenho a função para o LCD, né, voltar para a posição home, o cursor voltar para a posição home, e ele usa aquela função LCD CHR, linha, coluna, é o que ele recebe, né, ó, ele recebe a linha e a coluna, e elas estão aqui, né, ó, a linha e a coluna. O que é esse 0 aqui? Esse 0 é o endereço da CGRAM, que ele gravou esse primeiro caractere. Se tiver um segundo caractere, aí o endereço vai ser o próximo desse segundo caractere, vai ser o endereço 1. Se tiver um terceiro caractere, vai ser o endereço 2, e assim por diante. No laço, esse código não tem laço infinito, porque ele só vai carregar o display uma vez e vai terminar. Né? Então, tem toda a parte de setup aqui. E aí tem aquelas ações que eu falei para vocês que sempre vão aparecer, que é o init, o clear e o cursor off. E olha só, custom char 1,1. O que é 1,1? É a linha coluna que você está enviando para a função custom char. Significa que ele vai pegar o caractere especial que ele carregou,
pelo laço for, no endereço 0, e vai colocar na linha 1, coluna 1. Por isso que ele está aqui nesse cantinho aqui, ó. Por isso que ele está nesse cantinho. Sure. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Proteus tá com aquele circuito. O único detalhe é que tem aqui, ó, um canal analógico e um segundo canal analógico, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para melhorar a visualização aqui, ó. Acho que dá para dar mais um zoom aqui. Aqui, ó. Aqui é toda aquela ligação, né, do nosso circuito. Eu vou carregar aqui o microcontrolador com esse exemplo. Exemplo 1, teoria. Vou iniciar a simulação. Tá aí o nosso robozinho, ó. Né? Então, tá aí o nosso caractere especial. Então, para começar com caractere especial também, sugiro também começar a entender esse código aí. Tá? Vou parar aqui a simulação. Voltando aqui. Vamos para o exemplo 2. Né? O exemplo 2, eu quero fazer um negocinho mais assim bonitinho a nível de um controle deslizante de volume ou uma indicação do volume, onde essas bolinhas, essa bolinha central, que é uma seta para a direita e uma seta para a esquerda, né? Elas vão indicar a posição ou percentual do volume de som, né? Então, vamos utilizar essa ferramenta para criar duas setas laterais que formarão o cursor de ajuste de um sistema de som em que as funções serão ajustadas pelo teclado e os valores poderão ser visualizados numa barra. Então, eu poderia ter um menu que controla volume. Ah, eu não quero esse menu, aí você sai desse menu, entra num outro menu e assim por diante. Por isso que a tela de LCD com 2 linhas e 16 colunas, vocês criam vários menus, várias telas, né? Você não vai ficar rígido em apenas uma tela. Então, eu posso ter várias telas aí para fazer ajustes aí de projetos. Então, primeiro, como é que está aqui a nossa função que cria caractere especial? Mudou um pouquinho. Observem que eu tenho agora 2 vetores. 2 variáveis const char. Caractere 1 e caractere 2. Aquela ferramenta do microC, ela já te deixa isso aqui montadinho? Não. Ela te dá uma única função e um único caractere. Aí você vai lá, muda o desenho, gera o seu segundo código e desse segundo código você vai pegar só o vetor, porque o resto não vai mudar. E claro, ela vai te dar também o mesmo nome, ele vai te dar caractere. Aqui eu coloquei caractere 1 e caractere 2, né? O caractere 1 tem um vetor que vai desenhar a seta da direita. O caractere 2 é um vetor que desenha a seta da esquerda. E aqui tem a função caractere especial. Mudei o nome também, né? Então, ele está com outro nome também, né? Não é o mesmo nome que aquela ferramenta dá, mas o nome é questão de mudar. Dentro dessa função, o que ele faz? Ele faz a abertura, né, que é o modo de criação de caractere, que é esse comando 64. Né? Tem a variável i, que a variável i é usada nos laços for. Então, tem um laço for para o caractere 1, que é a seta da direita, e tem um outro laço for, que é para o caractere 2, que é a seta da esquerda. Isso aqui já carregou. Quando eu chamar essa função, ela já vai carregar a CGRAM com o caractere seta para a direita no endereço 0 e com o caractere seta esquerda no endereço 1. Né? Então, tem que separar também os endereços, senão, né? Senão ele... Como é que ele coloca no endereço 0 e 1? Ele segue a ordem.
ele sempre vai colocar o primeiro laço for, ele vai alocar no endereço 0 da CGRAM. Se tiver outro, opa, o 0 está sendo usado, aí vai para o 1. Porque aqui eu não estou informando para ele qual é o endereço que eu quero que ele grave. Ele segue essa ordem. Void main, nós temos lá o setup, temos aquelas 3 funções de inicialização, clear e cursor off. E aqui está as ações para ele montar a minha tela aqui, do volume. Então, olha só, caractere underline especial. O que é isso aqui? Ele chamou aquela função do slide anterior, ó. Então, ele vem executar essa função aqui, que tem por objetivo carregar a CGRAM com 2 caracteres especiais. Depois, ele dá um LCD out com essa informação da linha de cima, que é volume, ó. Ele monta essa linha 1, né? A linha 1 ela já está toda montada aqui. Agora, a linha 2 ele montou por pedaços. Então, ele colocou primeiro, na linha 2, posição 1, 3 tracinhos. Olha aqui, ó, os 3 tracinhos. Depois, ele foi usando o CP. O CP, o que é? Cursor Position. Ele usou o CP para esse 1. O que é esse 1? É o endereço 1 da CGRAM, que é seta para a esquerda, que é esse aqui. A outra linha, ele fez essa, agora essa. Ele usou o LCD-CHRCP0. O que é esse 0? É endereço 0 da CGRAM, que é seta direita. E depois ele usou o LCD Alt 2.6, mas ele podia usar aqui também o LCD Alt CP. E aí ele só ia completar com os tracinhos que faltam aqui. Aqui ele colocou o LCD Alt linha 2, posição 6. Por que posição 6? Observem que, ó, posição 1, 2, 3, 4, 5, ó. A partir da 6 é essa posição aqui, que ele começa a completar com os traços, né? Vamos ver esse código aí também, ó, no Proteus. Então, eu vou mudar aqui o nosso exemplo aqui para o exemplo 2. Então, tá aí o nosso menuzinho de volume. Bom, aí é só o menu de volume, tá? Ele não tem movimento aí por enquanto, mas agora já dá para vocês começarem a pensar em algo que pelo B0, pelo B1, vocês vão controlando aqui, ó, o volume, né? Dá para ir controlando o volume aí, né? Mudando, claro, né? Aqui algumas características do nosso código que o exemplo 3 já começa a dar uma ideia para vocês dessa movimentação. Então, o exemplo 3, ele vai movimentar as setinhas, como se a potência estivesse aumentando, né? Agora o nome não é mais volume, é potência, tá? Então, essa etapa é a mesma, porque eu continuo usando nesse exemplo a seta para a direita e a seta para a esquerda, né? Então, aqui está tudo igual ao anterior. Temos uma variável CNT e uma variável X, né? Porque a gente tem que dar ações de movimentação dessas setinhas aqui. Como é que eu movimento? Então, antes de movimentar, nós temos aqui também o setup, né? E o setup inicial do LCD. LCD init, clear e cursor off. Tem um laço fora aqui, ó, de 16 posições. Vai do 0, né, até o 16. Que ele vai completar as 16 colunas, né, dessa animação que a gente quer fazer. A primeira linha é fixa. Vocês viram que é a potência, só o nome, né, a potência com os asteriscos. A segunda ação é carregar a CGRAM,
né? Ele carrega os caracteres especiais na CGRAM, chamando aquela função. Aí nós completamos a linha 2 com traços, né? Então, nós enchemos de tracinhos a linha 2. E começamos a escrever os caracteres especiais, que é essa ação aqui, ó. Ela insere na linha 2, posição X, o X está 0, né? Então, na linha 2, posição X, que é 0, ele foi inicializado com 0. Esse 1, o que é esse 1? Esse 1 é o endereço 1 da CGRAM. Na segunda linha, ele faz um X mais 1 e coloca o endereço 0 da CGRAM. Então, se eu tenho uma posição da seta da esquerda, que é X, e da seta da direita, que é X mais 1, né? Eu tenho aqui a movimentação sempre com eles juntinhos aí, né? Então, a posição dessas setas vão sempre permanecer junto. O que eu tenho que mudar é o X. Né? O X ele vai mudar em cada laço for, ó, tem um incremento aqui do X. Tem um delay, né, para dar uma paradinha, um delay de 300 milli aqui nas setinhas. E eu estou testando aqui o limite desse X. Quando o X for 18, ele volta para o zero. Aí o indicador de potência ele volta aqui para o zero. Né? E para cada laço for, tem um clear aqui para limpar o display, mas é muito rápido. Né? Na verdade, eu nem precisaria limpar todo o display. Eu poderia limpar só a linha 2. Né? Então, esse código aqui, ele está mais simplesinho para vocês entenderem, mas não era nem necessário eu colocar esse clear para apagar todo o display. Eu poderia apagar só a linha 2, com espaços em branco. Se eu crio um vetor de espaço em branco, eu economizo mais memória do que usar essa função LCD clear aí. Vamos ver esse código funcionando agora. Exemplo 3 aqui no Proteus. Então, agora vamos ao exemplo 3. Então, tá aí, ó, nós estamos tendo o deslocamento dessa potência. Claro que aí está num laço aí que ele não vai terminar, né? Ele vai sempre dar essa movimentação, mas com esse código já é possível vocês implementarem a mudança daquele X através dos botões. Né? Então, você poderia apertar o B0 para aumentar, o B1 para diminuir. Então, o B0 faz um X mais mais, o B1 faz um X menos menos. Né? Faz um incremento e decremento. Aí você já tem o controle, né, dessa potência aí. A ideia de visualização aí de projetos aí para vocês, tá? Então, a ideia para vocês, para implementar em projetos. Voltando aqui, vamos aqui para mais um exemplo, exemplo 4. O exemplo 4 é trabalhar com 3 caracteres especiais. Né? Então, nós temos aqui 3 caracteres especiais. Tem esse aqui, tem esse aqui, e tem esse aqui. Né? 3 caracteres. Então, olha só, a estrutura de carregar CGRAM continua a mesma, só que agora nós temos o caractere 3, o vetor 3, que ele gera aí um terceiro caractere. Carregamos a CGRAM com 3 laços for, cada laço for é para um caractere, né? Cada laço for para um caractere. E aí, como é que eu coloco, né, esses caracteres aqui no meu display? Então, tem a etapa aqui do setup, né, do microcontrolador, o setup do LCD, a inicialização, o clear e o cursor off. Carregamos a CGRAM.
E aí, na linha 1, coluna 1, colocamos o main menu B4 dois pontos, né? Escreveu tudo isso aqui, ó, main menu B4 dois pontos, uma vez só. Com LCD Alt, linha 1, coluna 1. Agora, o LCD CHR 1,15. O que é esse 15? O 15 é essa posição aqui, ó. Linha 1, coluna 15. Essa aqui que é a coluna 15. Só que tem um vírgula zero. O que é esse zero aqui? É o endereço zero da CGRAM. Então, ele vai colocar exatamente nessa posição o caractere especial que está armazenado lá no endereço zero da CGRAM. Depois, a linha 2, coluna 1, ele escreve B0. E olha só, aí ele carrega na linha 2, coluna 4, que é essa aqui. Essa aqui é a coluna 4. Ele carrega esse 1. O que é esse 1? É o endereço 1 da CGRAM, que vai estar esse caractere aqui. E temos também depois o LCD Alt 27B1. Então, ele carrega aqui a informação B1, dois pontos. E LCD CHR 2,10, ou seja, linha 2, coluna 10, que é essa aqui, né? Coluna 10. Ele carrega o 2. O que é esse 2? O endereço 2 da CGRAM. Vamos dar uma olhada também nesse código aqui no Proteus. Código número do exemplo 4. Exemplo 4. Então, tá aí os 3 caracteres especiais. Tá? Então, tem que saber manipular aquelas memórias da CGRAM, começando no 0, 1 e 2. Se colocar tudo no mesmo endereço, vai repetir o mesmo caractere especial, não vai alterar. Isso aí também é um erro comum que, às vezes, tem grupos aí que me procuram, falam, professor, ó, eu criei 3 caracteres, mas está aparecendo sempre o mesmo. É questão de endereçamento da memória CGRAM. Continuando aqui. Então, agora vamos falar um pouquinho de um problema que acontece quando a gente usa display de LCD, que é o uso excessivo de memória RAM. Então, com o uso do LCD, haverá um aumento na utilização da memória RAM. E vocês, não sei se vocês lembram, que a RAM do PIC16F877A, ela tem 368 bytes. Olha só, é 1/3 de 1K, né? Então, tem 368 bytes apenas, né? Então, memória RAM, quando a gente usa display da LCD, o uso da memória RAM vai aumentar. Como a capacidade da memória RAM é inferior à da ROM, que é flash, porque a ROM nós temos 8K. Então, nós temos muito mais memória ROM do que memória RAM. Então, uma alternativa para economizar as memórias do tipo RAM é usar a diretiva const, que nem vocês viram, né? Que a ferramenta lá de geração de caractere especial, ela já usa o const. Então, o const, se você usar o const na declaração de variáveis, significa que aquele vetor de caractere especial vai ser salvo na ROM. Ou qualquer vetor de string que vocês usarem para aparecer lá no display vai ser salvo na ROM, que é a memória flash. Então, a diretiva const faz com que a variável declarada do tipo string seja alocada na memória ROM flash do microcontrolador, né? Então, como é que vocês trabalham com essa estrutura? Então, tem um código exemplo também, que vocês vão usar esse código como base aí para vocês, que nem aqui, ó, nós temos vários vetores, né? Se eu não tivesse usando o const aqui, ó, eu já estaria com a minha memória ROM bem cheia, viu?
Porque cada caractere desse é um byte. Cada caractere é um byte. Lembrando que nós temos 368 de RAM. Então, se não usar o const, com esse texto aqui, provavelmente vai estar cheia a memória. Tem uma variável aqui, um vetor de 17 posições de reserva, né, STR. Ele vai ser utilizado para fazer a manipulação aí da variável que vai estar na memória flash para jogar lá no nosso display, tá? Por isso que foi alocado 17 posições nessa variável STR. Essa aqui não tem const, porque ela vai ser usada para manipular os dados da const. Aqui é a parte que vocês já conhecem, né, das declarações dos pinos do LCD. E aí a gente precisa ter essa função aqui, ó, essa função que é o segredo, né, desse código para otimizar a memória RAM. Essa função, ó, ela recupera os caracteres da string declarada como const, que está lá na memória flash, na memória ROM, e ela usa uma estrutura de ponteiro, onde o ponteiro ele aponta para o endereço da variável e recupera o conteúdo. Então, ele aponta para o endereço da variável e recupera esse conteúdo. Por isso que tem esses asteriscos aqui. Então, essa função, ela vai receber... Ó, observem que essa função ela está sendo chamada aqui, ó, nos LCDs out. Todo LCD out, ó, tem o strcpy1. Pode mudar o nome, pôr o nome que quiser aqui, tá? Então, essa função e outra, ela recebe, ó, ela envia, né, na verdade, o str, que é aquele vetor que foi reservado para converter, e devolve o texto que eu quero que apareça no LCD out. É isso que ela vai fazer. Por isso que quando eu usar a função LCD out aqui, que essa função é do microC, na linha 1, posição 1, ela vai chamar essa função, vai usar aquele vetor de 17 posições para converter o texto 1 em string. E aí ele aparece sem comprometer o uso de memória RAM. Isso vale para todos os LCD out aqui, porque esse código ele está fazendo o seguinte, ó, ele vai a cada 2 linhas, né, ele coloca aqueles textos lá e dá um tempo de 3 segundos entre os textos. Aí volta e fica nesse laço aqui. Vamos ver esse código aí também, funcionando, para vocês terem ideias aí do funcionamento dele, que às vezes eu falando, né, ele fica mais chatinho de entender. Não, não é esse não, peraí. Ah, não, esse aqui é um outro, é contador. Ah, já sei. Esse código aqui, ele não está aqui nesse meu diretório. Eu preciso ainda achar ele aqui. Esses aqui é da experiência 2, que já eu vou falar com vocês aí, esse aqui da experiência 2. Esse material aqui, esse código aqui, para otimizar, né, a memória RAM, a ideia, depois eu vou pedir para vocês desenvolver esse código sem a diretiva const e depois com a const. Aí vocês vão comparar realmente se teve ou não
otimização de memória RAM. E qual vai ser esse percentual? Lembrando que, onde é que vocês visualizam esse percentual de uso de memórias? O Micro-C tem a ferramenta de estatística e lá no final da compilação, nós temos também o resumo da compilação. E lá vocês vão visualizar o percentual de uso de memória RAM e o percentual de uso de memória ROM, que vai ser a memória flash. Um projeto muito utilizado está aqui também como base, para vocês depois usarem, né, que é leitura AD. Eu quero ler um sinal analógico e quero mostrar esse sinal analógico no LCD. Como é que eu faço isso aí? Primeiro, esse hardware que eu estou utilizando, eu tenho um canal analógico com LM35 e um canal analógico com LDR. A ideia é pegar essas leituras analógicas e mostrar no LCD o valor das leituras analógicas. Lembrando que o nosso conversor AD, ele é de 10 bits e ele trabalha com intervalo de 0 até 1023. Né? Então, 1023 significa 5 volts. 0 significa 0 volts. E aí temos os intermediários. Então, o que eu quero visualizar no LCD é o que eu tenho de resultado de conversão. Né? O que eu tenho de resultado de conversão que o conversor AD está me dando como resultado. Mas eu quero que ele me dê o valor da temperatura. Aí nós temos que montar a equação daquele valor que ele está lendo para graus Celsius. Eu quero que ele me mostre quanto que é o índice de luz que está sendo, que eu tenho na janelinha aqui do LDR. Opa, então eu preciso também montar a equação que vai me dar esse resultado. Esse código ele vai simplesmente pegar as leituras analógicas e colocar aqui. Ele não vai converter para graus Celsius e nem converter para alguma unidade de luminância aí. Como é que funciona esse código? Vamos analisar primeiro ele, depois eu demonstro ele. A parte inicial aqui vocês já conhecem, né? Declarações aqui, SBIT, né? Variáveis, leitura AD AN0, leitura AN1, STR. Essas variáveis são utilizadas para fazer a conversão para string, tá? Por isso que ela termina com STR. Porque esse código está usando as funções de conversão. Tem aqui, uma função para apagar. Lembra que eu comentei com vocês que eu posso usar o LCD Clear ou eu posso criar um vetor com espaços em branco aqui. Ele também apaga. Então, quando eu chamar esse vetor, ele vai apagar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas, né? De alguma determinada linha aí que eu chamar. Temos aqui as variáveis unsigned int, que é a leitura do AN0 e a leitura do AN1. Continuando no void main, nós temos aqui toda a parte de setup, né? Dos tris para fazer a leitura analógica, né? Do ADCOM para ele trabalhar só com a N0, 1 e 2 como analógico, né, com essa combinação aqui. Aí tem o LCD init, o clear e o cursor off. Aí na linha 1, coluna 1, ele vai escrever AN0 LM35 igual. E tem um espaço. Na linha 2, coluna 1, AN1 LDR igual. E um espaço. Então, depois desses espaços, a ideia é colocar o resultado do conversor AD, do LM35 e do LDR. Né? Aí ele dá um delay de 2 segundos e entra no laço infinito. O laço infinito ele começa lendo os canais analógicos e salvando os resultados nas variáveis AN0 e AN1.
né? Leitura AD a N0 e leitura AD a N1. O ADC Read é aquela função que lê o canal 0, que é o AN0, e o ADC Read 1 lê o canal 1, que é o AN1. E agora, a conversão para string. Por que eu estou usando o int to string? Porque o resultado do conversor AD, ele é de 10 bits, então eu preciso uma variável int. Então, a função int to string está convertendo para string uma variável do tipo int. Por que ele converte? Porque o LCD só entende string. Então, eu tenho que pôr a variável que ele lê, que é essa primeira, separo com vírgula a variável que ele vai me dar o resultado. Então, isso aqui é uma função de conversão do microC. O outro int to string está pegando o valor da leitura do AN1 e ele vai converter para string e vai salvar na leitura AD AN1 STR. Então, as variáveis com final STR é que elas já estão convertidas para string. Agora entra um detalhe aqui. Nós temos esse processo de conversão, ele cria espaços em branco nos resultados. Como é que eu tiro esses espaços em branco? Porque o espaço em branco ele vai apagar algum caractere lá do meu display, né? Como é que eu tiro esses espaços em brancos que são criados com essa conversão? Através da função também do microC, ltrim. Aí eu pego as variáveis com resultado convertido, né? E uso a função ltrim nas duas, porque ela tira os espaços em branco, ela só vai deixar o que eu tenho de resultado, né? Que é o que interessa. Espaço em branco eu não quero ver. E aí nós temos aquele vetor apagar. Um começa a apagar na posição na coluna 11 e o outro na coluna 10, né? Linha 1, coluna 11, linha 2, coluna 10. Ele apaga só aquele finalzinho. Por quê? Para ele manter aqueles dados de leitura do AN0 igual, né? Ele só apaga tudo que tiver depois do igual. Aí ele dá um LCD out, tanto para o AN0 STR na posição na coluna 12 da linha 1 e para o AN1 STR na coluna 11, linha 2. Dá um delay e a cada 1 segundo ele fica fazendo atualização desses canais aí, analógicos. Então, esse código aí, pessoal, é muito utilizado quando vocês tiverem um projeto que vocês queiram ler um canal analógico e mostrar lá no display, né? Então, vamos dar uma olhadinha nesse código aqui. Então, olha lá, essa informação é fixa, né? A N0, LM35, abre e fecha parênteses, igual. Isso aí é fixo, não muda, né? A N1, LDR, abre e fecha parênteses, igual. Isso aí também é fixo. E aí ele está constantemente, a cada 1 segundo, fazendo a leitura do canal N0 e colocando o valor ali. Vamos mudar, né? Deixa eu acessar aqui os... Vou diminuir um pouquinho diminuir um pouquinho aqui para conseguir manipular os canais analógicos. Então, o LM35 ele está dando 27 graus. E esse 27 graus, claro, é o resultado do LM35. Ele está dando aqui na saída para 27 graus 270 milivolts. O conversor AD para 270 milivolts, ele dá o valor 56. Aí vamos aumentar aqui, ó, para... Hoje está
Hoje esquentou bem, né? Vamos deixar 40 graus aí, ó. 40 graus, foi para 82 agora, a leitura lá. Lembrando que esse valor que ele está mostrando lá é o valor do conversor AD, ele não está ainda na grandeza temperatura, né? Ele só está me dando o resultado do conversor. Para colocar lá a temperatura, eu tenho que fazer a conversão desse 82 e transformar ele em graus, né? Mudar um pouquinho, ó, né? Colocar um fatorzinho lá para ele dar o valor em graus. Vamos mudar agora o LDR. Ó, aqui eu estou diminuindo, né, a intensidade de luz. Aqui eu estou aumentando a intensidade de luz. Então, e ele está alterando lá também. Vamos aumentar a temperatura. 82 graus. Aí, olha lá, foi para 168. LDR está dando 974. Então, eu consigo fazer as leituras analógicas e colocar no display os resultados. Aqui poderia ser uma tela, eu poderia ter uma outra tela lendo outros sensores, gerando outras informações, né? Então, esse código aí, ele é bem interessante para projetos futuros aí de vocês.